Vamos lá. Bem, queria dar boa noite a todos que estão chegando aí aos pouquinhos, Isabela e todos os outros que já estão. Quem não me conhece, eu sou a Deise Gomes, sou a sócia fundadora, diretora do Carreira Bistrô, uma consultoria de transformação organizacional, cultural e de desenvolvimento humano. Estou fazendo esse trabalho das lives, nós estamos na segunda temporada, né? No 2020 nós fizemos 23 lives, com temas diversos, né? Buscando trabalhar aspectos de competências e também aspectos de gestão, competências de soft skills e gestão. Nesse momento a gente inaugurou essa temporada de live também muito orientada para as questões das competências diferenciadoras, mas a gente trouxe um aspecto lúdico que foi usar alguns filmes curtas e longas como inspiração, né? Na verdade, a gente não faz a live exatamente para falar do filme, mas o filme traz uma inspiração e nos leva a refletir sobre outros aspectos, né, do mundo, sempre focado no ambiente organizacional, corporativo. Então, essa live de hoje tem essa proposta também, que é a proposta de falar sobre o valor da mentoria. E nós fomos buscar uma inspiração que é o filme Piper, que é um curta, que eu já vou falar mais sobre isso já. Bem, deixa eu aproveitar que vocês estão aí e quem puder mandar aquele aviãozinho, né, chamando outras pessoas para poderem participar, chama 2, 3, que a gente aumenta consideravelmente aqui o nosso público, né? Pessoas que possam se interessar por esse tema e que também possa contribuir aqui com a gente, com perguntas, com interação, etc e tal. Na próxima, eu sempre falo no início das lives sobre a live do dia e falo da próxima, nessa abertura, nesses primeiros minutos. A live da próxima semana eu não consegui amarrar hoje ainda para poder divulgar, mas eu acredito que eu vou estar divulgando até sexta-feira, mas como spoiler, nós vamos fazer um tema focado, orientado para a liderança feminina, né? Acho que é um tema super importante, que está na pauta, né, da diversidade, está na pauta, enfim, da equidade. Então, nós escolhemos esse tema. Tem a ver com o mês também, né, Internacional da Mulher, que é uma data que se comemora, mas nós estamos olhando para isso sobre outra perspectiva, não apenas dessa celebração, né? Acho que é um assunto que a gente já vem falando, conversamos um pouco sobre isso com a Silvana Andrade na live passada do PUR, e a gente achou que era um tema interessante de trazer com certo destaque, né? Com todo destaque, e é o que a gente vai fazer nessa próxima. Eu espero que eu possa divulgar o nome amanhã, no mais tardar na sexta-feira, tá? Então é isso. Bem, hoje a gente vai falar sobre a mentoria. Eu convidei um grande amigo, que é o Sidney Oliveira, que nós vamos falar mais sobre ele, mas o Sidney, a gente não vai ter como deixar de falar sobre isso. Temos uma parceria de longa data, né? Em torno mais ou menos aí de uns 15 anos. E temos muitas histórias comuns que certamente ele vai citar algumas e eu também. E não só por isso, né, mas certamente por ser uma pessoa também muito querida, Sidney é um ícone, né, no Brasil em relação a esse tema. É uma pessoa extremamente reconhecida pelo trabalho que ele faz, e ele vai falar sobre esse trabalho, sobre os diversos livros publicados que ele tem, vai falar sobre a Escola de Mentores, vai falar sobre novidades a respeito da Escola de Mentores, e vamos comentar o filme sobre essas lentes. Uma outra coisa também que eu quero já dizer, antes de puxar o Sidney, é que esse livrinho aqui do Sidney, que é pequeno de tamanho, mas incrível, um conteúdo de primeira linha, mentoria, nós vamos sortear ao final, né? Como já fizemos em outras lives, e a gente vai colocar lá, né, no sisteminha, vai tirar 5 nomes, quem estiver na live leva, quem já tiver saído, infelizmente, não vai valer, né? E aí eu já quero agradecer o Robson, que está me ajudando nisso, a Tauana, o Paulo, a Jane, que estão por trás aí dos bastidores me ajudando, me apoiando nesse processo, e a Fernanda Reutemann, que eu aproveito também para comunicar que está oficialmente no Carreira Bistrô. Esse é um outro assunto, mas eu também não poderia deixar de falar isso nesse momento, tá bom? Então, feito todas essas considerações, eu vou chamar o Sidney para que a gente possa
começar e eu possa apresentar, né, da forma que realmente precisa, com toda a pompa e circunstância. Sidney, estou te chamando. Pronto. Oi, Deise, como é que vai? Tudo bom? Muito Oi, melhor pessoal, boa agora. noite, viu? É sempre gostoso abrir aí com uma animação como essa, tão inspirada, né? Ganhou Oscar Nossa, em 2016, então é uma inspiração muito legal. Obrigado, Deise, por me convidar e imagina. por trazer esse assunto, né? Que a gente Pois viu é, aí, o você, Piperzinho. você sabe que quando eu assisti esse curta, muito imediatamente eu, claro, concluí, porque basta assistir para a gente concluir a questão da mentoria que está associada, a gente vai falar, não quero queimar isso agora, mas de imediato eu pensei em você, né? Eu falei assim, puxa, se eu fizer realmente as lives com os curtas, que era um projeto, né? E a gente começou a fazer, é o Sidney. E aí, o que eu fiquei mais encantada, Sidney, é que quando a gente teve a nossa conversa essa semana para poder se organizar e tal, você disse que você amava esse filme. Eu falei, nossa, então assim, não foi foi um presente para mim saber que o meu convite chegou tão bem a você. Que Então, muito, bom. muito obrigada por estar aqui e por compartilhar, partilhar esse momento tão interessante. Que bom, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos falar. Já Vamos, teve a inspiração? deixa eu falar só um pouquinho de você, que eu quis falar com você na tela, e aí já vou iniciar. Primeiro, gente, dizer que Sidney, como eu falei, tem uma experiência profissional assim incrível, né? Há 20 anos trabalha como consultor de carreira, com foco em gerações, desenvolvimento de mentores e jovens potenciais. É autor de mais de 10 livros sobre liderança e dos best-sellers e do best-sellers da série Geração Y, que é uma coisa. Quem não tem, faça o favor de entrar agora aí no site e comprar a série, porque são filmes, não, são livros necessários para a gente poder entender todo esse movimento, que aliás a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também hoje, né? E além disso, dessa maravilha que é a mentoria, que também serve aqui de referência para o tema e muito mais. Então, esse é o Sidney. Além disso, ele é criador da escola de mentoria, que a gente também vai dar uma atenção a isso, e trabalhou no mundo executivo, em bancos, fundador dos sites Achei e Zik, enfim, tem uma carreira múltipla, como diz o Tepperman, uma anticarreira, né? É uma carreira muito facetada, com várias alternativas, vários caminhos. Que Faltou legal. alguma coisa que eu pudesse falar sobre o seu perfil, sobre a sua experiência que você queira trazer? Não, não, tem gente que pode assistir, tem muita coisa publicada na internet, então dá para assistir lá também, né? Muito bom, muito bem. Tá Bem, bom. Sidney, deixa eu fazer aqui rapidinho, para quem chegou agora, a gente está com esse filme Piper no ar. O Sidney trouxe aqui um trechinho para brindar a gente, para poder ilustrar. Mas é interessante que a gente chame a atenção de dois aspectos. Piper é um passarinho, né, um sandpiper, e ele vive na orla, mas diferente dos demais, ele tem medo da água e não sabe se alimentar sozinho ainda. Então esse é o foco, né, da situação, e a gente vai abordar alguns aspectos sobre isso, o papel da mãe, o papel do caranguejo, uma série de aspectos que aconteceram ali nos 6 minutos que trazem muito à tona essa questão, né, desse processo de aprendizagem. Uhum. Bem, Sidney, como eu já falei, antes da gente entrar no aspecto do próprio filme, eu coloquei uma pergunta na frente, que eu acho que ela é esclarecedora para você abordar o filme. Qual é a diferença entre mentoria e coaching? Né? Porque Você o nome sabe que da live é esse, o valor da mentoria. Se as pessoas já entrarem sem saber a diferença, vai ser difícil a gente evoluir, né? Então é uma pergunta básica, mas é uma pergunta interessante, porque a gente vai te ouvir nisso. tá bom, tá ótimo. Bom, eu diria que para mim é quase uma pergunta clichê. Todo mundo pergunta, seja porque o mercado já falou bastante de coach, vem falando, e mais recentemente fala-se muito de mentoria. Eu costumo dizer que no nosso processo de desenvolvimento, a gente tem 3 etapas. Uma etapa é uma etapa mais teórica.
é quando a gente monta o nosso repertório de informação a respeito de qualquer coisa, tá? A segunda etapa é quando eu pego uma parte dessa informação e pratico, tá? É a segunda etapa no desenvolvimento. A terceira etapa é quando eu tenho autonomia para usar essa informação porque eu já pratiquei. Então, se a gente colocar num processo bem prático assim, vamos pensar em atravessar a rua, tá? Atravessar a rua, alguém fez um papel de professor para gente. Olha, quando você atravessa, deu instruções, né? Olha, quando você atravessar a rua, olha para os dois lados, atravessa na faixa, farol vermelho, farol verde. É um conjunto de instruções. Na segunda etapa, alguém pegou na nossa mão e nós treinamos. Esse processo de treinar é um processo para eu ganhar competência. Então, é muito provável que nas primeiras vezes você estava segurando na mão, você não olhava para lado nenhum, você não fazia, não lembrava nada da instrução. À medida que você foi treinando, você foi ganhando as instruções, tá? E você foi vendo conexão entre a teoria e a prática através desse treinamento. A terceira etapa é justamente quando você vai atravessar a rua sozinho. Eu não sei se você lembra das primeiras coisas que você fez sozinho, que você se lembra, são marcantes. Primeira vez que você atravessou a rua sozinho, a primeira vez que você pegou um ônibus sozinho, a primeira viagem que fez sozinho, etc, etc, né? Eu diria que nessas três etapas dá para colocar bem três figuras no desenvolvimento. A primeira etapa, que é receber informação, é uma etapa muito peculiar do professor. O professor professa, ele transfere informações. E aí ele usa didática. E aí a gente tem uma série de avaliações a respeito do papel do professor. O segundo é o papel do treinador. E olha que curioso, coach. Coach é treinador em inglês. Então, é aquele que ajuda a desenvolver a competência. Eu não estou dizendo que coach pega na mão, não, tá? Eu estou dizendo que ele tem um foco no desenvolvimento da competência. O mentor é aquele que mostra a rua e fala, vai. Ou, mais ainda, ele atravessa a rua e fala, vem. Entendeu? O que para alguns pais assim que têm filhos na idade de 7, 8 anos de idade fica em pânico, porque fala, meu filho, eu não atravesso a rua e falo para ele vir, não, porque ele é meio desmiolado e tal. Mas você percebe que nesse processo, com os três papéis, o que nós estamos construindo é a autonomia, a maturidade. Então, eu diria que hoje, na pergunta clichê, né? O coaching, o foco do coach, do bom coach, é desenvolver competência. Por isso que ele tem metodologia, ele tem as perguntas poderosas, ele tem um método que tem um começo, meio e fim. Ele avalia muito o desempenho, ele está desenvolvendo competência. O mentor trabalha num nível posterior, é o nível da referência. Então, é muito comum o mentor ser um provocador, ser um desafiador, eventualmente até um conselheiro, mas o principal instrumento do mentor é trabalhar a maturidade através de referência, através de exemplos. Entendeu? Então, esse é o movimento legal que a gente, assim, não tem um ou outro, não existe um contra o outro. São complementares o desenvolvimento do indivíduo. No seu livro, você até coloca lindamente, aqui tem uma, tem um desenho, uma legal, estrutura, né, que você mostra exatamente esses papéis atuando de uma maneira, enfim, né, nesse processo de maturidade. E eu adoro, a gente vai falar mais sobre isso, eu adoro a sua abordagem sobre maturidade, que é um dos temas que você vai trazer aqui, que esse livro também fala sobre isso, e eu acho muito legal. Bem, colocado isso na mesa, né, sobre o que é mentoria, o que é coaching, porque eu acho que ilustra aí o tema da live, vamos falar sobre Piper um pouco, mas muito no sentido das nossas reflexões, né? Quando eu vi, eu falei para você, olha, 3 mensagens que surgiram, e para você foram outras, eu quero saber quais foram, tem algumas comuns, mas foram outras também muito interessantes. Para mim, de cara, quando eu assisti, eu falei, nossa, respeito as diferenças, né? Porque a gente não pode entender que as pessoas são iguais. Os Pipers não são iguais, né? Então, cada um tem a sua maturidade, o seu momento, a sua vulnerabilidade. De cara, eu pensei nisso.
Depois eu pensei na história da questão do ambiente de segurança psicológica, acho que eu venho trabalhando muito isso atualmente. Então, assim, como eu crio um ambiente de segurança para aprendizagem, né? Então, também foi uma mensagem forte para mim. E, de cara, a questão da mentoria, né? Essas foram as 3 mensagens. Eu quero te ouvir, sem que a gente esgote a análise que a gente vai fazer sobre outros temas, mas eu queria te ouvir quais foram as suas reflexões quando você assistiu o Piper. Bom, a primeira reflexão é o verdadeiro sair do ninho, muito presente na sociedade. Nós estamos aí criando uma realidade onde os mais jovens demoram mais para sair do ninho porque eles têm um ambiente acolhedor, seguro, um ambiente onde ele é dependente, apesar de não querer dizer essa palavra, porque ser dependente nunca é uma coisa positiva, mas aquele simbologismo dele de olhar a mãe acorda ele, aí a mãe vai na praia, pega um bichinho lá para comer, ele já fala, opa, legal, e ele abre a boquinha e fica lá esperando vamos dizer assim, a sustentação dele, ele até sabe o que é. E a mãe, dessa vez, muda a forma, parece que ela, naquele momento, ela mudou a atitude dela. Essa atitude dela já virou uma atitude mentora, tá? Nessa hora, a atitude dela foi mentora, foi do tipo, olha aqui, eu peguei, olha como eu faço, entendeu? Ela pegou. E aí ele correu para lá, porque ela deu a entender que era para ele ir. A hora que ele chegou, ele fez a mesma ação, ficou esperando a comida. Ela falou, não. Ele olhou até a conchinha lá, estava vazia. Aí ele falou, mas tá vazia? É sim. Ela falou, eu comi. Você quer? Vai atrás. E aí é interessante que, num primeiro momento, e óbvio que na ingenuidade dele, ele não prestou atenção no contexto. E é interessante porque, olha só, ele estava lá no ninho. Se ele quisesse ser um espectador atento, ele estaria prestando atenção no próprio movimento das outras companheiras dele, que quando vem a onda, elas todas recuavam. E depois ele nem estava, ele estava flanando, né? Não prestou atenção. E isso é uma coisa importante para a gente dizer. A gente criou ambientes tão seguros e acolhedores que um dos efeitos é essa fragilidade dos mais jovens. É uma fragilidade que ele nem olha o contexto. Ele ali, naquele contexto ali, seria fácil ele olhar passarinhos indo e voltando. Quer dizer, ele não tomaria aquele caldo que ele tomou. Um caixote, né? Tomou ali, levou um susto, assim, tipo, cara, você não percebeu? É engraçado que parece assim, a gente fica com peninha dele, ai, tadinho, inocente. Mas peraí, ele estava no ninho, dava para ter observado. Você percebe que tem instrumento à disposição, mas o conforto e a dependência é tão grande que a pessoa não presta atenção no contexto. Eu costumo fazer essa primeira analogia ao que nós temos hoje quando a gente vê uma pessoa que tem esse mundo de internet, essa tecnologia de conexão, tudo à disposição, e ele não liga os pontos, ele não percebe. Então, eu atribuo, a primeira coisa que eu vejo ali não é que ele era inocente, ele era frágil, mas é frágil que ele não complementou a parte dele na brincadeira, que não era ir buscar comida no primeiro momento, claro que não, ele era pequenininho, mas ele podia ter prestado atenção no movimento dos demais, ele desprezou as referências, aí tomou o caldo, o que ele fez? Volto para o ninho e fico lá na segurança, não vou, não vou, tadinho de mim. Sabe aquele papelzinho de vítima? Vítima, sim. Vítima. Ele se colocou, eu levei um caldo, que injustiça, eu não estava pronto, eu sou pequenininho, eu não tenho isso. A mãe falou assim, você quer? Vai. E pronto. Olha só aí uma coisa da mentoria. Firmeza. Parece crueldade. Se você quiser olhar, dependendo da narrativa, vai olhar como um ar de crueldade, o que é errado. É firmeza. E aí ele foi para lá. O legal é que aí surgiram, você citou uma coisa que depois eu prestei mais atenção, é que, primeiro, a mãe fez o papel de mentor ali,
mostrou, fez a referência, fez tudo, ela mostrou. Mas ele foi buscar a referência depois no caranguejinho. E que nem era o caranguejinho maior, né? Era o filhotinho dos Nossa, outros micro. dois. Mas ele foi buscar a referência, que é aquela coisa de enterrar na areia, né? Quando vem a onda. Isso eu achei muito legal. Ou seja, quando a gente olha tanto o caranguejinho quanto a mãe, tem esse papel natural do mentor, que não é fazer por a pessoa, fazer por ele. É fazer para ele ver. Agora, o mentorado tem um papel-chave, que é prestar atenção. Porque se ele não presta atenção, ele fica frágil. E aí, obviamente, a mentoria não ajuda a deixar ele mais pronto, deixar ele mais robusto para os desafios, para as ondas que vem aí, né? Você sabe o que eu acho super legal? Que quando ele aprende a enfiar a cabecinha lá na terra, né? Entrar para poder deixar a onda passar, quando ele abre os olhos debaixo da água, ele vê um mundo diferente, né? Ele se encanta com aquela maravilha debaixo d'água, né? E acho que ali é o primeiro passo que ele, do processo dele de perder o medo. Porque ele descobre uma nova possibilidade, ele descobre coisas novas, né? Então é um pouco disso. A gente é desafiado. Às vezes a gente está na zona de conforto, não quer sair daquele lugar, mas alguém vai lá e empurra a gente, ou então dá aquele desafio. Quando você vê, você fala, nossa, que maravilha isso aqui, né? Daisy, você não tinha falado do caranguejo, eu fui olhar com muita atenção no caranguejo. E aí teve uma cena que agora, olhando, você vai olhar com certeza, mas eu olhei essa hora que ele abaixou, enterrou ali, fechou o olho e ficou assim, pronto. A onda veio. O caranguejinho faz assim, ó, toque, 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 bate no bico dele para ele abrir o olho. Ele não abre o olho porque ele quer. O caranguejinho bate nele e fala, olha aí. Olha, presta atenção, que é o verdadeiro papel do mentor. O mentor é isso, ele fala o seguinte, cara, eu não vou resolver, mas isso vale a pena prestar atenção. Ele dá a referência até para inovar. Você percebe que a gente está vivendo um tempo, aí tem uma dicotomia que nós estamos vivendo atualmente. De um lado, toda essa realidade de facilidades que nós criamos, tecnologia, disponibilidade de informação, eu diria até abundância de informação, de toda a natureza, até das negativas, positivas, das erradas, das fakes e tudo mais, mas de qualquer maneira você tem uma abundância e você tem um comportamento ultra protetor. Em todos os aspectos. Inclusive, a gente vai entrar na parte corporativa, eu vou dizer que nós temos líderes que estão com esse mesmo comportamento, que é um comportamento dicotômico entre excesso de controle e excesso de cuidado, de passar a mão na cabeça e tudo mais. Bom, ali nós vemos justamente por que nós estamos vivendo isso. Nós estamos com uma geração super nutrida de informação, absolutamente com abundância de possibilidades, rica em inovação. É uma geração que eu diria que quando você dá espaço, como o Piper, né, descobre coisas que todo mundo não estava lá, aquele monte de passarinho nunca tinha sacado isso. Exato. Descobre coisas. Essa geração que a gente está vendo hoje, ela é brilhante, mas para ela ser brilhante, ela tem que superar o medo da falha, ela tem que realmente assumir as consequências. Esse é um lado. Do outro lado, nós temos veteranos, todos nós mais veteranos, a gente está vivendo mais. Nós temos uma expectativa de vida ampliada. E o que é sutil nisso é que, como ampliou a nossa expectativa de vida, a gente não quer sair do jogo. E a melhor forma da gente ficar no jogo é sendo prestativo para os mais jovens. Sabe aquele famoso, não, deixa que eu faço, já, não, pode deixar. Não, quer dizer, eu me torno útil, mas eu tiro espaço do jovem. Então aí tem uma chave que ambos, tanto o mais veterano quanto o mais novato, precisam virar. O novato tem que entrar no jogo, de verdade, sério, prestar atenção.
O veterano tem que mudar o papel dele, tem que começar a ser a referência mesmo, né? Sensacional. Não, sensacional. E aí, eu queria até que você trouxesse, Sidney, que a gente falou muito sobre isso, exatamente essa história, que eu adoro essa terminologia que você usa, novatos e veteranos, né? Um pouco desse olhar, esse depara para o momento atual que a gente está vivendo, né? Não só do aspecto da gestão, como você já começou a citar, mas da vida mesmo, né? Porque você falou uma frase para mim que eu achei assim, fiquei refletindo horas depois, né? No contexto que você trouxe, que você fala assim, no mundo de hoje, todos nós somos novatos, né? Não tem veterano na parada no momento, tá todo mundo no papel de novato, né? Sim. E como lidar com isso, né? O que é exigido dos novatos, que somos nós, de comportamentos, de competências, nessa perspectiva? A quem recorrer? Deixa eu dar uma referência para novato e veterano, porque a gente estigmatiza demais as coisas. O estigmatizado do veterano é velho, antiguado, tradicional. Isso é um atributo dado ao veterano. Novato é o jovem, energia, tudo mais. E isso é um equívoco. É evidente que tem veterano e novato com essas características, mas quando a gente fala de veterano e de novato, nós estamos falando em relação ao contexto, ao cenário, e não em relação à pessoa. O que torna você veterano é a exposição contínua a um cenário. Quanto mais você está exposto, mais você acerta, mais você erra, mais você dá cabeçada, mais você tem consequência, você vai ficando veterano. O novato, ele tem um quê de fragilidade diante da novidade. Por quê? Ele não sabe toda a instrução, ele não conhece todo o contexto, ele não tem habilidade desenvolvida. Então, a condição de veterano e novato, a gente tem que desmistificar. E eu gosto de fazer isso de maneira lúdica. A gente tem as nossas mãos. Se eu pedir para a audiência escrever o nome, ele vai escolher uma das mãos, escrever o nome com uma caneta ou um lápis, tá? Ele vai escolher uma mão, que é a mão dominante dele. Claro. Perfeito? É a mão dominante. Se ele trocar a mão e for escrever com a mão não dominante, o resultado da segunda mão, que não é a dominante, é inferior em qualidade que a primeira mão. Há casos, inclusive, que não, eu não consigo escrever ponto final. Perfeito? O que significa? Que as duas mãos têm uma condição de veterano e de novato. Na escrita, a mão dominante minha, no caso eu sou destro, a minha mão dominante é a veterana, é a destra, a direita. A minha mão novata, se eu submeter ela à escrita, ela é a novata. Ela não tem toda a instrução, não passou pelo treinamento babá, risco, rondinha. Não passou por isso. Perfeito? Então, ela é novata. O detalhe, ambas nasceram no mesmo dia. Elas têm a mesma idade. Isso eu gosto de falar o seguinte, pelo menos em pessoas normais, tá bom? A gente está vivendo um tempo estranho, mas assim, essa condição é que é legal de pensar. E aí, trazendo para a pergunta tua, nós estamos num contexto onde todos nós somos novatos. O contexto que a gente está vivendo aí de pandemia, de isolamento, de home office, muita gente foi para o home office, criando ambiente. Todos nós, de uma hora para outra, nos encontramos num cenário novato. E eu gosto de fazer isso quando a gente está assim numa live. As primeiras lives, sabe o que acontecia? Aí eu vou te dar a dica. A tentação de ver o que as pessoas estão falando é enorme. Então a gente faz assim, Deise, eu estou conversando com você e eu estou falando aqui. Você não tá me vendo. Eu deveria estar fazendo isso, falando com você. Claro. Para você é mais confortável, porque eu estou falando com você. A audiência também sente mais confortável, porque ela está ouvindo. Isso você percebe que é um aprendizado? Sem dúvida. A gente teve inúmeros aprendizados que a gente desenvolve. Por quê?
Porque a gente se pegou na condição de novato. Claro que alguns com mais intensidade ficam veteranos mais rápido. E aí vem uma dica. Como é que eu fico, então, mais veterano? Se exponha. Entra no jogo. Mas entra no jogo aí, de novo, não é igualzinho o Piper, que entrou na praia sem olhar o contexto. Cara, olha o texto, tem teoria, tem vídeo na internet, usa o que tem à tua disposição para entrar mais preparado, sem ser superficial. Só que aí a gente entra nos anticorpos que a gente criou. É tanto costume, tanta facilidade, que a gente está sendo muito superficial. Ou seja, nós estamos vivendo aí uma realidade de imaturidade. Nós somos imaturos socialmente, nós somos imaturos como profissionais, o comportamento das pessoas. Você já deve ter visto a expressão mimimi. Claro. Gente, assim, isso é um comportamento de fragilidade, porque a gente tem medo de falhar, a gente tem um monte de câmera olhando para a gente. O pior não é falhar, é ser pego falhando. Então, cancelamento, o que as pessoas vão dizer. E olha só, isso é atitude que, se você pensar bem, quem teria esses medos são crianças, que ainda não estão maduras. Então, a gente tem que fazer um esforço grande, principalmente quem é mais veterano. Primeiro, o mais veterano não pode virar uma criança assim. E segundo, a gente precisa deixar as gerações mais jovens entrar no mar. Mas ele vai passar fome. Uhum. Mas ele vai levar capote. Uhum. E ele vai encontrar o meio dele, porque ele vai ficar nesse mundo mais tempo que a gente, entendeu? Mas então, você sabe que também... Sabe uma coisa que eu fico pensando também, Sidney, nessa sua linha de pensamento, que está super interessante trazer, até para o momento da pandemia, a Desier agora colocou ali também, você logo citou. Estou tentando aqui ver se você tem algumas coisas bem legais que estão colocando e que estão reforçando a tua exposição, mas acho que é uma questão também do aprendizado coletivo, né? Olhar para esse processo de mentoria também, não só one-on-one, né? Não uma coisa que é apenas um mentor com um mentorado, mas o quanto também processos coletivos de aprendizagem são valiosos nesse momento, né? Você colocar situações para serem discutidas por um grupo, trazer pessoas que possam ter experiências que às vezes não estão nem ligadas àquele inédito que está acontecendo. Para a gente, muita coisa que está acontecendo no momento é inédita. Mas tem uma referência, tem uma experiência que pode ser útil, que traga uma sugestão, traga uma proposta. Então, eu também vejo, eu tenho trabalhado muito, e sei que você também curte essa linha de trabalho, porque temos um DNA lá comum, né? A questão da aprendizagem entre pares, né? Quer dizer, os pares podem ser também mentores, né? As pessoas podem contribuir com o aprendizado do outro, né? Não necessariamente uma formalidade no papel de mentor, né? Um cara contratado, ou um CEO, um diretor, um líder como mentor, né? Eu vejo muito assim na sua fala, né? Os novatos precisam se apoiar também uns aos outros, né? Na busca desse lugar de aprendizagem coletiva. Olha que interessante. Quem é veterano no TikTok? Não é? Te garanto que não sou. Eu não sou. Se eu entrar Nem lá, eu vou ser novato. O que é interessante nesse contexto que nós estamos vivendo, e você falou da aprendizagem coletiva, eu tenho uma percepção sobre a aprendizagem. Primeiro, um componente da aprendizagem que é equivocado e a gente tem que revisitar, a inspiração veio do Cortella, uma fala dele, é que nós, nos últimos 300 anos, a gente desenvolveu a ideia de que aprender é memorizar as coisas. Tá? Exato. A gente estabeleceu que aprender é memorizar. E não é isso. Isso é um pedaço, e eu diria que é um pequeno pedaço. Tá? Não é mais a memória. E quando as pessoas falam, vou te dar uma mentoria, o processo eu vou te falar de um jeito que você decore, que você coloque na memória. E o pior, depois volta e fala, lembra que eu te falei? Bom, lembra que eu te falei? Tá na tua memória?
Esse movimento é diferente. A mentoria não trabalha a memória da pessoa. Porque a gente aprende não apenas pelo que coloca na memória, porque o que você coloca na memória vai guardando nos arquivos e outras coisas vão entrando na memória. Então você tem que ter uma boa indexação para ir recuperar. E é legal que a gente criou algumas indexações por conta da dor. A raiz quadrada de 9 veio aí na tua cabeça na hora que eu falei. Você já sabe. A raiz quadrada de 16, de 25, de 36. Tem gente que já ouviu e está com a resposta pronta. Perfeito. Mas o aprendizado de verdade é... Agora muda a pergunta para ver se sabe fazer uma análise crítica, contextual. Ou para que você usa a raiz quadrada? Entendeu? E aí a pessoa começa a perceber que ela não completou a jornada de aprendizagem. Ela colocou na memória, mas não fez a ligação de ponto, ela não fez o uso autônomo. No caso do Piper, ele tinha na memória dele os coleguinhas dele indo no mar e voltando? Claro que tinha. Ele só não ligou o ponto. Ele não ligou o ponto, então ele não fez o restante do aprendizado. Então, um primeiro desafio nesse mundo que nós estamos vivendo é que, primeiro, nós temos a memória na nossa mão agora. E outra coisa, é uma memória com terabytes na nuvem. Ou seja, eu não preciso reservar minha memória para guardar na memória detalhamentos. Eu tenho hoje um celular, um smartphone, tem internet. Agora, eu não posso prescindir do restante, que é o uso e a cognição do uso disso. Entendeu? Seria equivalente àquele exemplo de virar, de olhar para os lados, para atravessar a rua e falar para a criança, olha para os dois lados. E ele olha. Ele não sabe que tem que olhar, porque ele nunca parou para pensar no que ele tem que olhar. Mas ele olhou para os dois lados. Percebe que o aprendizado, então, nesse contexto, o que está acontecendo é que nós temos aí a oportunidade de aprender com os mais veteranos através de referência e com os mais novos através do volume de informação. Aí tem uma oportunidade rica de mentoria reversa. E que se olhar tem uma perguntinha aqui sobre isso. Eu tinha separado ela para você. Falar sobre então segura ela aí, porque assim, o Piper faz isso. Porque o Piperzinho levou o caldo lá, aprendeu a abrir o olho debaixo d'água, descobriu o segredo onde estavam as ostras, e o que ele fez? Foi ensinar a mãe. Ele foi mostrar para a mãe. Olha que legal o processo de mentoria reversa. Ou seja, o aprendizado ele é generoso. Só que para ele funcionar, a pessoa tem que entrar no espírito do novato. Aí é um desafio para nós mais veteranos. A gente acha que já sabe tudo e a gente perde a oportunidade de aprender. Eu costumo dizer nas minhas falas e nos meus vídeos e palestras que é difícil ouvir a frase desse jeito, mas eu vou falar, tá? Ninguém ensina ninguém. As pessoas aprendem com os outros, as pessoas aprendem com as circunstâncias, mas você nunca aprendeu com um professor. Desculpa. Nenhum professor nunca conseguiu te ensinar nada. Você que aprendeu com ele. E aí você percebe que o aprendizado para a maturidade tem um componente que é protagonismo. Não dá para você terceirizar e dizer, tenho livros aqui sobre isso. Isso não serve para nada. Você tem que ter aprendido. Quem aprende é você, não é o professor que ensina. É sutil isso. Tem uma frase no seu livro que você colocou, que não é sua, não. Aldous Huxley. Você fala isso de outra forma. Experiência não é o que acontece com você, mas o que você fez com o que aconteceu. Exato, né? As consequências. E aí vem um problema que a gente vê, que contribui para a fragilidade das pessoas. Se eu não permito que ele assuma as consequências, ele não aprende. O Piperzinho tinha uma consequência. Se você não vier comer, buscar a sua comida, você vai passar fome. E você não vai sobreviver.
Essa é a consequência. Se a mãe vai dar comida o tempo todo, ele não tem que lidar com a consequência. Você percebe a armadilha da dependência? Se eu não tenho que lidar com a consequência, eu não aprendo nada, eu não evoluo. E você fica frágil, lógico. Mas ninguém quer dizer que é frágil, tá? Porque e como é que a gente traz isso? Vou pegar uma pergunta do Ibrahim, que está aqui na tela, com algo que você acabou de dizer que eu queria também te ouvir. Como é que a gente gera essa consciência também no veterano, do ponto de vista dessa mentoria reversa? Como é despertar nesse veterano, e até trazendo para o mundo organizacional, líderes? Como despertar nesses líderes essa consequência, caso ele também não esteja aberto a esse aprendizado reverso? Então, vamos lá. Primeiro, todo indivíduo aprende com as consequências, independente da idade, independente do que ele viveu. Aprende com as consequências. O mais sênior, vamos usar a palavra que o Ibrahim usou, mas o mais sênior, que já tem mais idade e tudo mais, que já passeou por várias coisas, ele deve ter consciência, primeiro, que o mundo é mutante. Então, todo dia tem um novo cenário. Todo dia eu estou frágil como um novato em algum aspecto, não é em todo aspecto. Aí vem uma coisa, a mentoria reversa não é uma mentoria completa, plena. É uma mentoria segmentada num tema. Então, citei aqui o TikTok. O TikTok não é a ferramenta, tá? Eu não estou entrando no mérito da ferramenta. Mas vamos pensar o seguinte. Eu sou diretor numa empresa e eu começo a perceber o TikTok para os meus potenciais clientes. E eu começo a ver um comportamento. Pegar alguém da equipe que já trabalha com TikTok, ou pelo menos é veterano no TikTok, para entender o comportamento, não é a ferramenta. E aí, nesse caso, tem uma mentoria reversa restrita àquela circunstância, aquele contexto. No caso, o TikTok. Não é uma mentoria para tudo. E esse anticorpo da mentoria reversa, porque assim, quando a gente vê na imprensa, tem gente que coloca coisas assim, é o jovem que está ensinando o CEO da empresa. Eu abomino essa ideia. Eu falei, cara, primeiro, não é isso. Não romantiza a mentoria do Yoda e o jovem virou Yoda. O Yoda tem 900 anos. Então, claro que o veterano de vida, de empresa, tem muito mais a ensinar o jovem. Então, numa mentoria reversa, tem que localizar bem qual é o assunto objeto da mentoria e se ater a ele. E, normalmente, a mentoria reversa ela tem dois vieses. O primeiro é a tecnologia, que ela é crescente, exponencial. Então, quem tem mais quilometragem de vida precisa de uma mentoria na tecnologia. Ok, isso é um viés. O segundo é o comportamento diante da tecnologia. E aí vem a minha dica, quando eu tenho um programa de mentoria reversa, os veteranos não, os seniors, né, que vão passar como mentorados, eu alerto eles que o que eles têm que olhar é o comportamento por trás daquele tema, daquele assunto. A forma de olhar o trabalho, a forma de olhar a tecnologia, a forma de se relacionar. É isso que ele vai transformar em valor. É diferente da mentoria tradicional, onde o veterano de vida vai transferir referências e experiência para alguém mais novato de vida. Parece que é mais entendido esse processo, não há anticorpos, né? Mas programa de mentoria reversa é um que assim, merece uma live só para falar disso, porque tem muito estereótipo aí que bagunça essa ideia. Romantiza. Eu achei legal demais que você trouxe um exemplo prático e você trouxe essa questão do romantismo, né? De romantizar. Que, aliás, é isso. Até você falou, nós não entramos nesse assunto, você usou essa mesma expressão para falar romantização de propósito, a romantização, né, da mentoria, que acaba tirando o olhar que precisa se ter para a coisa, né? E aí se torna impossível, porque traz uma coisa que é inalcançável, né? Exato. E que os resultados não vão vir, que você vai olhar e falar, não funciona. Não funciona porque também está sendo implantado de uma maneira equivocada, né?
Então tem um olhar assim específico que você está trazendo, um lugar correto para isso acontecer, uma maneira de estabelecer essa troca, né? E que Sim. certamente, a partir do momento que você abre essa porta de uma maneira bem aberta, bem feita, você cria novas condições, né? De fato, você começa a estabelecer um processo mais fluido nessa troca entre veteranos e novatos, né? De uma maneira mais prática, menos romântica. Uma coisa que a gente faz muito é, primeiro, tirar o romantismo daquela ideia, ai, o meu mentor, eu tenho que admirar. Eu falo, parou, pera um pouquinho. O teu mentor tem que ter um conhecimento específico e uma vivência muito boa e que essa vivência gera um valor para a companhia. E a companhia não quer perder esse valor gerado. Por isso, quem gera valor para a empresa tem que ser mentor. Aí tem que localizar um mentorado que consiga captar essa forma de fazer. Sabe aquela coisa de o melhor comprador da empresa? Ele Sim, compra sim. de um jeito, o melhor líder da empresa. O melhor líder da empresa que motiva a equipe, cumpre os resultados, é bem visto por todo mundo, ele tem que ter aquele comportamento de liderança dele modelado por um novo líder. É esse comportamento que a empresa não pode perder. Por isso que a gente usa a palavra gestão do conhecimento quando a gente fala de mentoria. Agora, Sim. tem um movimento muito sutil nessa brincadeira. Quando a gente fala da mentoria, a ideia do vamos fazer a coisa bonita, romantizada no sentido de inspiracional. Ah, eu quero fulano. Ah, sabe o que acontece na empresa? Pega os mais velhos, aqueles que estão encostados, a gente não sabe o que fazer com eles, põe eles para ser mentor. Pronto, já está bagunçando toda a mentoria e não vai funcionar. Pior, tem empresa que pega pessoas com comportamento que a empresa não quer e coloca Isso. na condição de mentor, ou seja, replica, remodela o comportamento que ela não gostaria. Então você Aliás, vamos percebe? falar a verdade, não sabe o que fazer com aquele, né, com aquele profissional e coloca nesse papel. Então, ao invés de ser um Exato. papel de valorização, de reconhecimento de práticas, não. É a pessoa errada no lugar errado, né? Fazendo um estrago na Não, organização. modelando um comportamento que a empresa provavelmente Exato. gostaria de tirar. Tem uma outra coisa também, nesses anos todos, que a gente percebeu, e aí muito mais por conta do contexto da liderança atual. Nós estamos aí nesse século com uma liderança que foi muito estimulada a trabalhar por competência, a gerenciar por competência, a desenvolver competência, e ela desenvolveu isso em duas camadas. Uma camada de faz treinamento de competência, avalia por competência, e depois tira quem não está competente e quem está competente. Isso, de maneira pragmática, funciona bem, mas funciona bem com máquinas, né? Quando a gente fala do ser humano, é um pouco mais complexo. O elemento mais complexo, sabe o que eles fizeram? Exercer controle. E aí, nos últimos 20 anos, os líderes desenvolveram um comportamento que era antigo, aquele comportamento do capataz. Ele Sem dúvida. voltou a desenvolver o controle excessivo. E mais, hoje, com tecnologia, WhatsApp, a gente vê nas Opa, salas de treinamento, né? A pessoa comparece, mas não está presente, porque ela está lá tá só. furiosamente fazendo o quê? Dando ordens, controle, ou seja, aumentou o controle. E há uma dicotomia, há uma ambiguidade não, um confronto entre controle e maturidade. Muito Perfeito. controle é necessário quando você tem pouca maturidade. Você tem pouca maturidade, às vezes, quando é mais novato e tudo mais. Então, você precisa de controle. Agora, à medida que a pessoa vai amadurecendo, você tem que tirar o controle. A nossa antiga liderança situacional. Cris Argires, que falou disso. Né? Daisy, é bem isso mesmo. A gente É. criou líderes hoje que exercem um controle excessivo e não permite que se manifeste a maturidade. Portanto, a gente tem líderes ultra sobrecarregados, que Sem não tem dúvida. mais tempo, e ele fica super-herói apagando incêndio. A gente já sabe disso há anos. Só que a chave para virar isso é o líder se transformar no mentor. É ele ter o comportamento de mentor.
E aí tem uma Tem, outra coisa que eu estou lembrando agora, que você falou do mentor. Porque a gente fala, mas e como? Como é para ser mentor? O que, que eu faço quando eu vou fazer uma mentoria? E aí a gente descobre que precisa criar programa de mentoria com objetivo. E nessa hora, tem que roteirizar o líder. Quando eu digo roteirizar, primeira sessão, o que é importante fazer, que aspecto, segunda sessão, terceira. Você tem que passar uma roteirização, porque ele não sabe como agir sem os trilhos, né? Então, na construção dessa jornada do mentor, ele precisa, sim, de um pouco de trilhos para ele alcançar essa condição. Depois ele abandona o trilho e ele vai sozinho, né? Eu diria que o roteiro de mentoria hoje é que nem rodinha da bicicleta. Uma hora tem que tirar a rodinha, tá? tem, claro. Eu acho que tem até uma questão anterior em relação a isso, que é assim, acho que é genuinamente saber se ele quer exercer esse papel, né? E uma vez que sim, dar os trilhos, como você trouxe. O que eu vejo é que às vezes as pessoas ganham um presente grego na mão e na hora que ele olha, não é o que ele quer fazer, não é o que ele sabe fazer, e aquilo que a gente disse, acaba sendo um estrago dentro da organização, a modelagem de comportamentos não legais, não é aquilo que se espera. Mas eu super concordo, assim, como Matheus, preparar esse líder. você falou uma coisa de querer. Eu tenho uma visão um pouco mais pragmática a respeito disso. Não é questão só de querer. Um líder que detém muito conhecimento tácito da empresa, ele precisa exercer a mentoria, porque senão o conhecimento dele vai embora com ele. Então, Perfeito. esse movimento deixou de ser apenas inspiracional ou voluntário. O líder, ele tem que exercer mentoria como parte das suas competências de liderança. Ele Perfeito. precisa exercer a mentoria para desenvolver a maturidade da própria equipe. Esse obviamente, nós estamos falando de sucessão e tudo mais, tá? Sem dúvida. Esse Mas eu digo elemento que a assim, gente tem que sabe, fazer. Sidney, eu acho que tem um passo, talvez eu não tenha me expressado da forma correta, é um passo de consciência, sabe, assim, de fato ocupar essa cadeira. Porque muitas das vezes você vê os programas acontecendo, eu já trabalhei em alguns como consultora e me assusta, porque você fala assim, o cara é convidado a ir para a formação de mentores, ele entra, ele não sabe nem por que ele está ali. Né? Eu recebi um convite, chegou um e-mail, vim aqui, mas por quê? Você deseja, você entende o seu papel, a importância desse papel. Então, eu acho que tem um passo anterior que é essa consciência, é criar esse entendimento, né, dos benefícios, do valor, do impacto, para depois formá-lo. Né? E acho que é uma questão, eu gostei muito da sua provocação. Não é mais um voluntariado, é um papel que tem que ser exercido de verdade. Mas antes, vai entender que papel é esse. Eu quase diria que todos nós, em algum momento da vida, descobriremos que seremos mentores ou precisaremos. Exato. Claro que você pode recusar o papel por algum tempo, mas de alguma maneira é o nosso legado, principalmente para os profissionais que continuam trabalhando. A gente está vivendo um tempo onde a gente vai ter que gerar valor por mais tempo. Está aí um novo papel, que é o papel de mentoria. Não é mais o executor, é o mentor. Né? Deixa eu ler aqui 3 coisinhas que eu acho legal. A Renata até trouxe aqui um aspecto. A etapa de nomeação é chave. Exatamente. Gostei dessa sua colocação, que é exatamente isso. Acho que é chave. E a Ana Cláudia, nossa amiga Ana Cláudia, que você conhece bem, Ana Cláudia Freire, está falando aqui de um conceito de auto-mentoria. Oportunizar o autoconhecimento poderia ser considerado como um auto-mentoria? Não. A mentoria sempre é a referência que eu tenho. A menos que eu tenha a minha autorreferência. Mas a autorreferência, eu diria que dependendo do jeito que a pessoa leva a autorreferência, leva para um viés muito negativo, para o ego, leva para você não olhar o que está acontecendo em volta de você, leva para pensamentos aí meio distorcidos. Então, a referência externa, ela é uma mentoria. A auto-mentoria é um termo que eu particularmente discordo completamente.
Eu não vou ser mentor de mim mesmo. Eu posso ter consciência das bobagens que eu fiz. Olhar as referências do que eu fiz, mas isso não é mentoria. Isso é consciência. É eu ter consciência e fazer escolhas diferentes. Esse já é a minha própria maturidade. Tá? O processo de mentoria sempre é um processo relacional, onde o pano de fundo são as vivências, as referências. Muito bom. Deixa eu só olhar aqui também. Aqui tem um pouco da a questão. A Fernanda Rochman está trazendo um aspecto interessante, fazendo um link com o filme, né? É sair da posição imatura junto à mãe e passa para o gestor. As organizações estão cheias de pipers adultos. Eu acho que isso é um pouco do que você trouxe, até das gerações também, né? Mais dependentes, menos. Tem uma autora que eu não sei se você utiliza nas suas referências, eu gosto muito do modelo dela, que é aquela Kim Scott. Ela fala da importância de você líder, e eu acho que o mentor também responde a essa mesma provocação, importar-se e desafiar o outro, né? Quando você se importa com o outro e você desafia o outro, é o melhor dos mundos, né? Porque você faz o outro crescer, né? Você vai falar a verdade, você vai dar orientação, você vai colocar a sinalização do desafio, você vai dizer, vai lá e faz. Quando você não se importa, você não se mobiliza pelo outro. E quando você não desafia, você é paternalista, né? Você faz a mão na cabeça, protege. Você pode até gostar muito, se importar demais, mas acaba exercendo aquele papel de super protetor, né? Sim, sim. Eu penso muito nisso, é importar-se com o outro e desafiar o outro. Não dá para ser bonzinho, como você falou, coitadinho, é tão novato nisso. Não, olha, por isso mesmo, você tem energia, vai lá, pega, aprende, se joga. Eu tô aqui para te orientar. Deise, eu não sei quanto tempo a gente tem, que as lives costumam demorar 1 hora. Isso, já estamos caminhando. Se por acaso não vai cair, tá durando um pouquinho mais. A gente então vai deixa eu contar uma favor. historinha que eu pus num dos livros, eu acho que no livro Mentoria tem também, mas é a história da águia. Todo mundo conhece a águia, sabe que a águia faz o ninho dela bem no alto da montanha, até para proteger a prole dela, né, os filhotinhos. Porque ela é uma ave de rapina, ela sai para caçar e deixa os filhotinhos sozinhos no ninho. Então ela faz bem alto para proteger. Cara, isso é natural, você pensa na natureza, ela tem a sabedoria dela. Em um dado momento, a águia faz a leitura de maturidade do seu filhote. E sabe o que ela faz? Pega ele e joga para fora do ninho. O sutil é o aprendizado que a gente pode pensar a partir disso. As pessoas costumam dizer, olha, ele joga para ele aprender a voar. E não é assim que aprende a voar, tá? Na verdade, ela joga com outro objetivo. Enquanto o filhotinho estava no ninho, ele usava os recursos dele. Quais eram os recursos necessários lá no ninho? O bico, a garganta para gritar e a patinha para andar pelo ninho, para pegar comida ou para se acomodar. Ele só usava esses recursos. Quando ela joga o filhotinho pelo ninho, os primeiros recursos que ele usa é a garra, para tentar agarrar em alguma coisa, não garra em nada. Ele grita, não acontece nada, tá? E ele fica em pânico, porque tem um desconforto naquela situação. E aí, nessa hora, ele usa um recurso que é a asa. Ele não usava para nada. Aliás, dentro do ninho era até um estorvo. Ele abre a asa. Quando ele abre a asa, aí acontece a mágica, né? A discussão que eu tive sobre esse processo, e eu já vi muitas cenas sobre isso, a gente pergunta por que a águia joga o filhote para fora do ninho? Para ele descobrir que tem asas. Dá para fazer a referência com o jovem hoje. Por que eu preciso deixar o jovem arcar com a consequência? Para ele descobrir os talentos que ele tem. Sim. E mais, nós preparamos ele, nós demos treinamento melhor que a gente teve, a gente deu mais informação. Cara, joga ele do ninho para ele descobrir que tem asas.
Não parece, parece uma atitude meio irresponsável. Eu vou dizer uma coisa. Toda águia, ela joga o filhote para fora do ninho 3 vezes, tá? A primeira vez ela joga e ela pula atrás. Vai que ele não descobre a asa, Claro. ela pega. Na segunda, ela faz de novo. E sempre pega ele de surpresa. Na terceira, ela não vai atrás. Porque se ele não estiver pronto para o propósito dele, que é ser águia, é melhor que isso passe. Claro que a natureza tem a sua crueldade da natureza, mas a gente pode extrapolar e fazer isso para a nossa realidade. Quem está nos ouvindo e vai ouvir, não sei, essa live vai ficar gravada, sempre me perguntam isso. Então, quem está nos ouvindo, lembre-se, o mais jovem, ele precisa descobrir que tem asas. Para nós que estamos no ninho já voando, é dolorido demais. A gente fala, ai, mas eu vou junto, eu consigo. E não é esse o processo que mais ajuda a sociedade. O que mais ajuda a sociedade é o mais jovem arcar com as consequências. Eu vou indicar um livro além do meu, mas eu vou indicar o livro que está vindo aqui. Chama Podres de Mimados. Olha, demais. Podres de Mimados? É um estudo da sociedade moderna sobre esse prisma da maturidade, tá? Sensacional. Chama Podres de Mimados. Tá bom, pronto, agora acabou. Já contei a historinha da Deixa águia. aqui que eu tenho 3 coisas ainda para fazer. Eu preciso te fazer uma pergunta final, eu preciso sortear o livro e eu quero finalizar. Eu sempre faço um presente para o meu convidado. Eu sempre trago um texto para o meu convidado. Então, eu queria te fazer essa última pergunta. Já tem gente aqui pedindo a live 2. Nós já pensamos na live 2, tá, gente? Inclusive, a gente já tem até um filme para usar também como pano de fundo. Eu não vou dar o spoiler para vocês ficarem atentos às redes, tanto a minha quanto a do Sidney, porque a gente vai voltar. E aí eu vou buscar, a gente vai falar mais sobre mentoria reversa, sobre geração, um montão de coisas que vocês estão trazendo aqui que a gente está anotando. Mas para fechar o dia de hoje, Sidney, eu não posso deixar passar em branco que você fale da escola de mentoria, o seu projeto, e eu sei que tem planos aí incríveis. Eu gostaria que você nos apresentasse esses planos. Tá bom. Bom, a Escola de Mentores foi a primeira iniciativa minha para começar a preparar mentores no mercado, tá? A Escola de Mentores surgiu em 2015. Eu, antes disso, já estava formando mentores nas empresas. Ela surgiu em 2015 e agora nós estamos, com todo esse movimento, pandemia, muito dos cursos e do conhecimento teórico foi para o EAD. E eu estou concentrando todo esse conhecimento. Muitas escolas de negócio, muitas entidades começaram a pegar esse triângulo aí, Deise, do professor, coach, mentor. Ele já começou a aparecer em escolas de negócio. A gente fica muito orgulhoso nesse processo. Que legal. Né? Tá, e aqui, aí, gente, página 36. E aí, não só essas teorias, mas outras. Tem muita gente me vendo aí na PUC do Rio Grande do Sul, falando de mentoria. Então, começou a crescer muito e eu percebi que eu preciso caminhar para a certificação das minhas teorias, a certificação internacional. E uma escola não suporta essa certificação por legislação, por objeto. A gente não quer mais apenas formar mentores. Nós queremos criar uma entidade de acolhimento, não é uma associação, mas uma entidade onde a gente fale de mentoria. Ela tem sido falado muito agora, recentemente. Tem poucos livros de mentoria no mundo, tá? Muito poucos no mundo. Tem muitas iniciativas. É um processo novo. Então, a Escola de Mentores está caminhando agora na formação, mas nós estamos caminhando para o Instituto de Mentoria. Ele ainda não está aberto, assim, falar. Estou concentrando muito do EAD, dos meus livros, tudo no meu site, do Sidney Oliveira. E a escola teve o ciclo dela de formação, mas agora... Quanto tempo tem a escola, Sidney? Ela começou como iniciativa em 2015. E agora a gente vai começar um instituto. Esse ano é o ano de começar um instituto que é
é esse princípio de alcançar uma certificação internacional. Então, eu estou com parcerias internacionais, nós estamos debatendo muito sobre mentoria, o que é mentoria, o papel da mentoria. Quem sabe surge aí um instituto de mentoria internacional. Uau! Quem sabe no futuro, mas aí tem muita gente lá fora também pensando nisso. E eles são bem mais rápidos nesse processo, eles já são mais formalizados. Então, é isso que está acontecendo. Continuo formando mentores, agora toda a formação é em EAD e a gente tem feito supervisões de mentoria, criando aí uma comunidade de mentores. Fora a ideia de montar mentoria dentro das empresas, quer dizer, transformar o líder num mentor, né? Olha, tem aluna sua aqui dizendo que já teve um aulão contigo, sensacional, na PUC. De vez em quando eu faço uns aulões aí de temáticos, né? O próximo eu acho que é sobre mentoria reversa. Eu não sei se é mentoria reversa, tem que ver depois, mas é assim, está previsto no Instagram. Eu tenho concentrado no Instagram e no LinkedIn, tá? Então, dá o seu endereço, Sidney, por favor. Bom, o meu endereço é. Deixa eu escrever aqui, ó. Vou fazer assim: Sidney Oliveira com BR. Pronto. Aqui você tem Instagram, LinkedIn, pode pegar. Tudo. Tem os livros, tem as palestras, tem tudo lá, tá? Tem vídeo no TED, tem uma palestra no TED que apavora as pessoas. Que eu falo que é do aumento da expectativa de vida, as pessoas ficam meio em pânico com a palestra do TED, viu? Entendeu? Gente, tem os livros que são incríveis, que são best-sellers, todos, eu diria, porque você vai nas livrarias, qualquer uma virtual também, lógico, mas você vai nas físicas, tá lá nos best-sellers, você dá de cara com na Amazon, tá na Google Livros, na Apple, tá em e-book, tá tudo. Todo é obrigatória a leitura. Então, eu já vou aproveitar que eu tô falando do livro, né? E tô aqui com uma listinha, a gente sempre escreve 5 nomes, o Robson que faz o sorteio. Podem auditar, tá? Podem fazer auditoria do sorteio, a gente usa o aplicativo, bota o nome de todo mundo que tá na live. E quem ganhou, eu acho que a pessoa torceu tanto, porque até escreveu aqui na tela que queria, foi a Ana Cláudia Freire. Que legal! Então, Ana, o livro é seu, será enviado para sua residência. Amanhã a gente está colocando nos correios para você. Chega aí rapidinho. E como eu faço surpresa também, eu vou dar um e-book do livro Cicatrizes. Tá bom? Uau! Para você sortear. Então eu vou seguir aqui, porque eu tenho 8 nomes. Você me passa depois o e-mail para eu mandar o e-book. Então vou dizer o segundo nome, que é Dani Barraca. É isso? Se tiver aí, se apresente. Senão a gente vai para o terceiro, para o quarto, até achar. Dani Barraca. É o segundo nome que acabou de ganhar o e-book Cicatrizes, livraço também, incrível. Aliás, você fala também um pouco de cicatrizes aqui. O Mentoria e o Cicatrizes, eles são livros irmãos para a formação de mentoria, tá? Isso. São nesses 2 livros que eu concentro as ferramentas e o conceito. Eu vou esperar um pouco, se a Dani não aparecer, o terceiro é o Joel Herculano. Tá? Então, tá entre Dani e Joel Herculano. Eu vou seguir aqui, daqui a pouco eu pergunto de novo. A Ana já está garantida, estamos esperando o segundo aí para oferecer. Tá bom. Bem, Sidney, já me despedindo, porque a gente também tem que, né, honrar aqui um horário, não passar tanto do tempo. A proposta é ser uma conversa fluida também, né? Não ficar aqui a noite toda. A gente vai ter a segunda. Geralmente, eu termino as lives, eu adoro poesia. E eu escolho um tema, uma poesia, um autor que, para mim, faça sentido para aquela conversa que eu vou ter com o meu convidado. E eu escolhi, primeiro, um autor que, para mim, é uma referência em educação, que é Rubem Alves. Né? Eu sou apaixonada pela obra dele.
E aí eu vou fazer uma licença poética, porque eu vou acrescentar a palavra mentor ou mentoria nos versos de Rubem Alves. Eu tenho certeza que ele não vai ficar zangado comigo lá em cima, não, porque certamente ele vai entender que faz sentido. Tá Então bom? eu escolhi do livro A Alegria de Ensinar, que eu acho que tem tudo a ver com a mentoria, com esse processo de troca de conhecimento, de experiências, Lagartas e Borboletas, que também tem a ver com as metamorfoses que você fala aqui, né? Uhum. Então vamos lá, deixa eu me inspirar. O corpo é o lugar fantástico onde mora, adormecido, um universo inteiro. Como na lagarta, mora adormecida uma borboleta e na borboleta uma lagarta. Como nos sapos, moram príncipes e nos príncipes moram sapos. Como em obedientes funcionários que fazem o que a eles se pedem, moram Leonardos, Leonardo da Vinci, lógico, né? Que voam pelos espaços sem fim dos sonhos. Tudo adormecido. O que vai acordar é aquilo que a palavra vai chamar. As palavras são entidades mágicas, potências feiticeiras, poderes bruxos que despertam os mundos que jazem dentro dos nossos corpos, num estado de hibernação, como sonhos. Nossos corpos são feitos de palavras. Assim, podemos ser príncipes ou sapos, borboletas ou lagartas, leonardos ou monótonos funcionários. Diferentemente dos corpos dos animais, que nascem prontos ao fim de um processo biológico, os nossos corpos, ao nascer, são um caos grávido de possibilidades, à espera da palavra, que fará emergir do seu silêncio aquilo que ela invocou. Um infinito e silencioso teclado que poderá tocar dissonâncias sem sentidos, sambas numa nota só, ou sonatas e suas incontáveis variações. A este processo mágico pelo qual a palavra desperta os mundos adormecidos se dá o nome de educação ou de mentoria. Educadores, mentores, são todos aqueles que têm esse poder. E é por isso que a educação ou a mentoria me fascina. Que lindo, ficou muito bonito. Eu conheci o poema das lagartas, das borboletas, é lindo mesmo, viu? Obrigado, obrigado pelo presente no final, viu? E Acho que vi é que tão, muita né? gente gostou. Que legal, legal fechar com poesia. Não é? Eu acho que é isso. Fascina. Rubem Alves traz a educação, né, como uma grande transformação de vida, né? E eu acho que você está falando disso. O mentor como esse agente de transformação, esse provocador, esse que acorda adormecido de dentro de nós, né? Exato. Que bom, que bom. Muito bom. Bem, olha, não apareceu Dani, não apareceu Joel. Apareceu? Eu não vi. Eu tenho aqui uma terceira opção, que é SR Silvia Bernardes. Tá aí, ó. Ah, pronto. Silvia Bernardes. Pronto. Então, fechamos a live com a Ana Cláudia Freire ganhando o livro Mentoria. E Silvia Bernardes, SR Silvia, agora que eu localizei que é a Silvia, com Cicatrizes, o e-book Cicatrizes, não é isso? Deixa o e-mail para eu mandar. Depois você me manda, Daisy, tá bom? Eu pego, eu te passo, é fácil. Eu Tá pego com ótimo. elas e te passo. Gente, eu vou encerrar. Sidney, super obrigada pela sua generosidade nesse horário, do seu tempo. E Delicioso. eu queria muito que você concluísse, enfim, desse aí um. Ah, é Sônia, desculpa. Eu pensei que fosse a Silvia, porque falou da Fernanda. Desculpa, Sônia. Quando eu vi Silvia Bernardes, eu achei que fosse a Silvinha, que é prima da Fernanda, que eu conheço. E Tá é porque bom. falou obrigada, Fernanda. Então é Sônia Bernardes. Sônia, você vai receber o livro, o e-book. Eu não peguei Eu o queria. nome de quase ninguém, mas eu vi um nome subindo aqui da Fernanda Zardo, que do nosso projeto lá, do rito de passagem. Oi, Fernanda, tudo bom?
Muito Fernanda falou bom. que chegou mais tarde, mas que estava nos ouvindo e mandou um abraço. Ah, eu A tive querida. recentemente com a Dani Arraes também, que também Estava aqui participou. agora, Ela também estava estava, aqui. né? Então, tive com Tava. ela num projeto aí o ano passado, né? Bom, muito bom ter histórias para a gente contar. A gente pode fazer Isso, lives aí. Obrigado pelo convite. Se você quiser imagina. realmente, me chama para outra live. A gente vai falar de outro filme. Você não quis dar spoiler, então eu também Você não quer vou dar? dar o Então dá. Para spoiler. quem ficou até o Não, final. não vou dar, não. Não? Tá, Então não, tá bom. quer sim, não. Não, não, a gente Não, não dá. precisa. Deixa o pessoal correr aí atrás, tá bom? Deise, obrigado então, gente. Muito obrigado Um pela grande atenção de beijo. vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo a todos, gente. Tchau, muito obrigada.